Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Everton Silveira e a partir de agora nós vamos para mais um gabarito comentado das aulas de números 79 e 80. Essa é a aula de número 81. O tema é Jesuítas no Brasil. Então, durante toda a semana você fez as atividades propostas aí pelo seu professor. E agora nós vamos fazer a correção dessas atividades. Lembrando que se você errou, copie o gabarito, envie para o seu professor. Combinado? Vamos lá. Atividade número 1. Além do interesse econômico-financeiro, qual outro objetivo Portugal tinha nas terras brasileiras? O interesse europeu no Brasil ia além do caráter econômico e exploratório. Portugal tinha um forte caráter religioso e trouxe membros da Companhia de Jesus, os jesuítas, para que ampliassem a fé católica nas terras do Novo Mundo. Ou seja, como Portugal era um país essencialmente católico, nada mais viável para eles levar membros da Companhia de Jesus para que expandisse a fé católica para os nativos, ou seja, os indígenas. Número 2. Descreva a primeira atitude dos missionários jesuítas no Brasil e explique a rotina de trabalho nas missões. A primeira atitude dos jesuítas foi promover a criação das missões, onde organizavam as populações indígenas em torno de um regime que combinava trabalho e religiosidade. Nestas missões, criavam-se rotinas de trabalho e de atividades diárias que eram diferentes dos atos praticados pelos indígenas antes do descobrimento. Antes, os índios tinham um hábito de vida. Após o contato aí com o português, europeu, os jesuítas, os indígenas passaram a aprender hábitos de vida dos europeus, comumente praticados pelos europeus. Número 3. Como era o acordo mútuo entre Estado e Igreja em relação ao Brasil? Ou seja, um acordo entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica. Estado e Igreja tinham interesses mútuos nas terras brasileiras recém-descobertas. Enquanto os jesuítas obtinham o apoio financeiro da coroa portuguesa para empreenderem o seu trabalho de ensino da fé cristã aos índios, a coroa portuguesa contava com auxílio clerical na exploração do território e na administração. Ou seja, os jesuítas recebiam dinheiro para ensinar os índios, para conseguir ir a terras mais longes para ensinar a fé católica, e os portugueses colonizadores também se beneficiavam com isso, porque à medida que os jesuítas iam levando a fé católica, exploravam o território, eles também ajudavam aí os portugueses na exploração dos locais mais afastados. Número 4. Explique o motivo da criação da Ordem de Jesus e cite uma de suas missões. Resposta. Como tentativa de frear o avanço do protestantismo pelo mundo, ou seja, das igrejas evangélicas que estavam iniciando a partir do século XVI na Europa, a igreja criou a Ordem de Jesus, ou Companhia de Jesus, no ano de 1534, através do padre jesuíta espanhol Inácio de Loyola. Uma das importantes missões da companhia era evangelizar e catequizar o máximo possível de nativos das terras recém-descobertas.
Número 5. Como os jesuítas reagiram à proposta dos colonizadores em utilizar a mão de obra do índio como escravo? Os jesuítas reagiram contrários a essa proposta de trabalho escravo que os colonizadores propuseram aos índios, pois isso atrapalharia o trabalho de evangelização da igreja para com os nativos. Ou seja, os jesuítas foram contrários, disseram não, vocês não vão escravizar esses indígenas aí, como foi, né, mais tarde um pouco, a escravização do negro africano. Número 6, para finalizar, ao mesmo tempo em que realizava seu trabalho de evangelização, a Companhia de Jesus e as missões iam tomando um outro caráter de atuação. Que outro tipo de atuação era este? Ou seja, além de evangelizar, a Companhia de Jesus também estava com outros interesses, estava modificando um pouco aí a sua missão. Que outro tipo de atuação era este? Resposta: as missões jesuíticas estavam atingindo tal autonomia que passavam a dominar algumas pequenas vilas e cidades, assumindo um caráter político, ou seja, as missões jesuíticas ficaram tão importantes, tão autônomas, independentes, que estavam começando a dominar algumas vilas, cidades, ou seja, alguns padres tomando algumas atitudes de políticos. E isso aí desagradou a coroa portuguesa. A coroa portuguesa estava com medo deles se tornarem independentes e acabarem tomando toda a terra para si, toda a terra brasileira para eles, para os jesuítas, para a igreja. E a atitude da coroa portuguesa foi expulsar os jesuítas do Brasil. Então foi essa a nossa aula 81, Jesuítas no Brasil. Façam a correção, se tiverem errado, envie para o seu professor e até a próxima aula. Bom final de semana para vocês e se cuidem sempre.